certo? Então vamos começar. Rebeca, primeiramente, né, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite, né? Esse momento eu achei você lá no YouTube, achei fantástico assim o seu relato. Eu estava procurando a respeito dessa má formação, encontrei você lá. Então, eu agradeço muitíssimo você ter aceitado e eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores. Bem, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Estou bem nervosa, porque é a primeira vez que eu participo assim de live. Mas estou bem feliz de poder conversar um pouquinho, né? Compartilhar um pouco da minha experiência sobre um assunto que é tão pouco falado, né? E eu não sei, acho que Sim. começo explicando aí como eu descobri lá no início, é mais ou menos assim a dinâmica, certo? A gente vai construindo, né? Eu vou te perguntando. Mas aí me fala, como é que foi? Eu vi assim, né? A gente não teve muito tempo de conversar antes, né? A gente tá meio que se conhecendo aqui, né? Eu vi que você é casada, que você já tem 2 filhos. Como é que foi? Você sempre quis ser mãe? A gravidez da Alice foi planejada? Como que foi? Meu sonho sempre foi constituir uma família. A minha mãe sempre falou que desde pequenininha eu brincava muito de boneca, sonhava em ser mãe, então sempre foi meu maior sonho, né? E eu me casei em 2016. A gente casou bem novinhos, eu tinha 20 anos. E eu já logo quis engravidar. Então, 9 meses depois, eu já engravidei. E a Alice foi planejada, foi muito sonhada, muito desejada. E quando eu completei 12 semanas, a gente fez aquele primeiro morfológico. Nós fizemos o primeiro morfológico, que é muito importante, né, no início da gestação, em todo o período. Sim, sim. E foi quando nós descobrimos a onfalocele. Logo no primeiro morfológico, nós já descobrimos a má formação. E foi muito engraçado que, assim, eu estava sem plano, né? A gente foi um pouquinho inconsequente aí nessa gestação, porque eu estava sem plano de saúde, nós dois muito novinhos, recém-casados. E quando eu completei lá 8 semanas, mais ou menos, eu comecei a me sentir estranha, comecei a ficar angustiada. E ia demorar muito para mim fazer esse primeiro morfológico. Então a gente juntou ali um dinheirinho e fez um particular, porque eu cismei que tinha alguma coisa errada. Não sei explicar, mas eu acho que mãe sente essas coisas, né? Tem esse sexto sentido muito Mãe aguçado. sabe, sempre sabe. Exatamente. E eu senti, assim, desde o começo da gestação, que alguma coisa não estava certo. E já logo no primeiro morfológico a gente descobriu, teve essa mega surpresa aí da má formação. E o que que os médicos te falavam assim mesmo, né? Nesses laudos, nesses exames? Eles te falavam da gravidade, o que poderia acontecer? Qual que era assim o prognóstico nesse momento? Logo no começo, a gente levou, acho que qualquer notícia, a gente ficou muito assustada. Então, eu não consegui entender muito bem, assim. Eu falo que parece que eu tava meio que anestesiada. Então, a minha mãe me acompanhou em todo esse processo, né? Então, todos os exames de rotina que eu precisava fazer, ela ia junto comigo. E a maioria das vezes eram bem negativas, assim, né? Todas as consultas que a gente ia era um balde de água fria, né? Aqui, até eu conseguir ir para o Hospital das Clínicas. Eu iniciei meu pré-natal nas clínicas, eu já estava com quase 26 semanas. Então, até 25 semanas, mais ou menos, eu fiz aqui, né, na minha cidade mesmo. E, assim, não recebi nenhuma palavra de conforto, muito pelo contrário, ele sempre muito duro, muito, assim, falta de humanidade mesmo, assim, sabe? Teve um médico que foi, inclusive, que me deu a carta para ir para o Hospital das Clínicas. Primeiro que ele não queria, né, que nós fôssemos para lá, nem que tentássemos, porque naquele primeiro momento nós não tínhamos nenhum contato que pudesse nos ajudar a entrar ali. E aí ele falou, olha, seu bebê, pode ser que eu faça o exame agora do coração e já não bata mais, não tenha mais batimento cardíaco. Pode ser que você chegue na metade da gestação e ele morra na barriga ainda. Ou pode ser que ele nasça e venha a falecer depois. Ai, meu Deus. Falando na bonita,
Ela tem que aparecer, né? Olha E eu ela aí, falei seu nada. Então, foi um balde de água fria atrás do outro, né? Depois que eu consegui essa transferência para o Hospital das Clínicas, as coisas melhoraram um pouco, assim. Vinham as notícias difíceis, mas um pouco mais, assim, eles tentavam, né, dar uma aliviada, assim, no momento de conversar com a Uma gente. amenizada na forma E de falar, né? isso, que eu acho que faz toda a diferença, sabe? Num momento tão difícil. A gente já tá numa gestação, Sim, sim, e a sem gente já dúvida. tá mais delicado, mais, né, com sentimentos mais aflorados. Então, isso faz toda a diferença. Como que ficou a sua cabeça, assim, né, na gestação, assim, como um todo, né? Porque eu acho, a gente realmente já tá num momento, assim, que os hormônios estão ali, né? Qualquer gestação a gente já fica mais sensível mesmo. Aí, diante de tudo isso, você tinha alguma certeza de que ia dar tudo certo? Ou você passou, assim, muito tempo também imaginando que você poderia perdê-lo? Assim, como eu era muito novinha, eu não entendia muito bem a gravidade, assim. Eu A confesso ficha não caiu muito, né? que a minha cabeça não associou o grau, né? Hoje, depois de quase 5 anos, eu vejo e falo, caramba, eu era uma menina mesmo para levar numa boa, mas acho que até certo ponto foi muito bom, assim. Eu consegui curtir a minha gestação, né? Deixei de fazer algumas coisas por insegurança, não que eu achasse que ela não fosse viver, né? Que algo fosse dar errado nesse sentido, mas porque eu pretendia fazer depois. Por exemplo, não fez um enxoval, né? Então a gente acabou pegando algumas coisinhas da minha sobrinha que tinha, sei lá, acho que ela tinha 2 aninhos, então veio muita coisa. A gente comprou um bercinho simples. Então, assim, não era que eu não acreditasse que ela não fosse vir para casa, mas algumas coisas eu deixei para fazer depois. Mas durante todo o período, graças a Deus, graças à minha família, que sempre me apoiou, que sempre esteve comigo, eu consegui levar minha gestação de uma forma muito leve, né? E eu tenho certeza que foi, assim, a mão de Deus mesmo, né? Nesses momentos a gente se desespera, né? Tem medo, tem dúvidas, mas Sim, por esse cuidado de Deus, eu acabei levando numa boa, por incrível que pareça. de uma Eu, forma eu mais falei leve, né? que foi uma época que eu dei muita risada. Minha gestação, eu tinha, assim, crises de riso. Eu não sei o que aconteceu comigo na gestação da Alice, mas eu tinha crises de riso. E você conseguiu ir até as 39 semanas, 40? Foi uma gestação a termo ou você teve que tirar antes? Como que foi assim, o parto mesmo? Nós precisamos agendar com 38 semanas e 4 dias, né? Foi assim, o máximo que deu para segurar. Mas foi tudo bonitinho, tudo agendado, dia certinho, a data certinho. Graças a Deus ela esperou, porque eu moro em Barueri, né? E o Hospital das Clínicas dá mais ou menos uns 40 minutos, 50. Então, até isso, Deus cuidou, deu tudo certo. Nasceu bonitinha na data certinha. Que bom. E como é que foi assim no dia do nascimento dela? Ela pôde ficar com você, teve que ir para UTI? Conta como é que foi assim esse momento de conhecê-la mesmo. Então, foi um momento, né, incrível, né? Como você deve saber, quando um filho nasce, é, não, acho que nada explica a sensação de ver um filho nascer, né? Mas tinha uma certa tensão, né? Por ser, né, uma criança com uma formação, tudo muito incerto, porque assim, por mais que a gente tenha feito todo o pré-natal, tenha feito exames, nada é 100%, né? Então, qualquer coisinha pode ser que na hora que nasça não dê muito bom. Então, eu percebi uma questão, né? Eu tive, graças a Deus, com ótimos médicos. Por isso que eu sempre falo para as mãezinhas que me procuram, tentem ir para um hospital de referência, lutem para tentar entrar nesse lugar, porque assim, você vai ter um bom atendimento, seu filho vai ter um bom atendimento, e isso faz toda a diferença. Então, eu fiz parte, na verdade,
uma médica, ela pediu para fazer o meu parto, porque ela precisava tirar alguma certificação, alguma coisa assim. E os médicos iriam assistir, ótimos médicos iriam assistir o procedimento para ela ser aprovada nesse processo. Então, na sala de parto, se eu não me engano, tinha de 8 a 10 médicos assistindo ao parto, né? Então, foi filmado. Então, foi uma equipe muito bacana, mas foi, assim, uma sensação meio tensa. Na hora que ela nasceu, eles trouxeram ela para pertinho de mim, eu consegui dar um beijinho no pezinho dela. E logo eles já levaram ela para UTI neonatal, né? Ela não pôde ficar comigo. Porque é um procedimento, né, normal de crianças que nascem, pelo menos com a onfalocélida, eles precisam levar a criança para UTI neonatal, até porque o que fica exposto ali precisa ser coberto, né, bonitinho, eles precisam ter um certo cuidado para não pegar nenhum tipo de infecção. Então, já levaram ela assim que ela nasceu. Então, o nosso contato não foi tão próximo quanto eu gostaria que tivesse sido, mas deu tudo certo. Sim, e ela, na verdade, ela nasceu, sabe, na UTI neonatal, e eles tinham uma suspeita de cardiopatia, né? Que foi o que impediu a cirurgia de ser feita. Eles têm quase 5 anos e ela não passou por nenhum procedimento cirúrgico. A gente cuidou em casa. Sério? Sério. Não. É diferente. Mas como que ficou assim? Ela consegue ter uma vida normal? Normal, cai de barriga, cai de cara no chão, come de tudo. Não. É, é impossível, né? Não acontecer tudo isso. E qual foi o período assim que ela passou na UTI? A Alice, ela ficou 98 dias internada na UTI. Ela nasceu super bem, né? E aí teve essa suspeita de cardiopatia. E ela nasceu, foi assim, ela nasceu numa quarta-feira. E, se eu não me engano, numa sexta-feira teve algum feriado, no final de semana. Não tinha um médico que fazia esse exame, né, para confirmar a cardiopatia. Então, ela nasceu numa quarta-feira. Então, ela passou quinta, sexta, sábado e domingo. Então, em 4 dias, aguardando para fazer esse exame, ela pegou uma infecção, que é muito comum Nossa. em hospitais, né? Não tem como, é um lugar com contaminação e, assim, é muito raro criança que entra ali e não pega alguma coisa. E aí foi quando começou as nossas dificuldades ali dentro, né? Ela pegou a primeira infecção, conseguiu fazer o exame, foi descartada a cardiopatia, mas aí teve que começar antibiótico para tratar a primeira infecção. Aí não conseguiu fazer a cirurgia, né, por conta da infecção. Então foi postergando, postergando, e aí ela teve muitas infecções, né? Ela teve infecção no sangue, teve infecção na bexiga, e aí eu digo que foi ladeira abaixo mesmo, porque foi difícil essa menina sair desses remédios. Mas graças a Deus deu tudo certo, mas foi complicado, assim, esses 98 dias, os 3 primeiros meses foram bem complicados, assim. Ela, depois de 3 meses, em 20 dias, ela teve uma melhora, assim, surpreendente e teve a alta. E você conseguiu amamentá-la? Como que ficou a alimentação dela nesse período que ela estava internada? Ela ficou o tempo todo sem alimentação. Ela recebia pela NPP, né? Não sei se você conhece, é uma alimentação pela veia, né? Que eles dão. É como se fosse um suplemento, né? Então ela passou os 2 meses e meio sem se alimentar, só pela nutrição parenteral. Eu acho que é isso, eu não me recordo muito bem o nome, mas eu acho que é. E aí eu não pude amamentar, meu leite secou. Foi, foi bem, bem difícil, assim, né? A gente já tá tão, né? É tão difícil. Mas eu tentei o máximo. Tentei tirar leite, ia todo dia no banco de leite. Falava, não, essa menina quando começar a mamar, vai mamar no peito. Mas não deu muito certo, né? Acabou que ficou. A gente se frustra um pouquinho, né? Que a gente se sente meio que mutilada, né? Parece que os direitos da gente são meio que tirados assim, Eu falo, mas.
a Eu mãe, acho tem que hoje eu penso assim bem, tudo, a hoje eu gente. penso bem diferente assim. Eu penso que o importante é o bebê se alimentar, né? Ele ser alimentado, então não importa por onde que tá vindo esse alimento, né? Então, mas principalmente assim, né? Quem passa por isso em primeira gestação, assim, eu acho que é mais difícil, que a gente tem tanta expectativa de fazer tanta coisa e quando você não consegue fazer, realmente dá uma frustrada. Sim. Vamos fazer algumas perguntas já, né, que o pessoal deixou aqui, porque aí, junto com as perguntas, a gente já vai discorrendo assim o assunto, né? É. Já fizeram uma pergunta aqui que eu acho que você já até respondeu, né? Que perguntaram que a Alice fez cirurgia com quantos dias? Ela não fez cirurgia, Não então, né? fez, a gente acompanha com uma cirurgia infantil lá no Hospital das Clínicas, que ela continua fazendo todo o tratamento dela lá. E uma vez por ano a gente tem a consulta para eles, né, avaliarem, ver como é que tá a evolução dela. E a previsão de cirurgia é para daqui uns 5, 6 anos. Não tem Nossa, previsão para interessante. agora, Mas né? explica assim um pouquinho, mas explica um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Porque a onfalocele, ela é assim, basicamente os órgãos eles ficam expostos, né? E como que é o tratar assim em casa? Existe uma sensibilidade ainda no local? Como que foi esse tratamento assim em casa? Como ela não passou por uma cirurgia para fechar esse abdômen? Só para a gente entender direitinho. Tá. Existe duas malformações que são muito parecidas. A única diferença é que a da Alice é a onfalocele e ela vem com uma proteção como se fosse do cordão umbilical. Então, não são os órgãos realmente, né? Esse dos órgãos que são expostos chama gastrosquise. Então, a onfalocele, ela, embora esteja, né, com os órgãos para fora, ainda está ali mais protegido com essa pele que é muito fininha, muito sensível. Por muito tempo sem conseguir fazer cirurgia, os médicos foram fazendo curativos. Eles passavam uma pomada, cobriam com uma faixa. Então, o tempo que ela foi ficando lá foi cicatrizando como se fosse uma ferida mesmo, sabe? E aí, Entendi. então, depois, quem quiser, eu posso até mostrar as fotos, enfim, porque era muito grande, né? A Alice tem uma onfalocele de intestino e fígado, então era considerada de média para grande. E ela nasceu pequenininha, então era bem grande, né? Então, conforme ela foi crescendo, esses órgãos foram entrando e foi se tornando como se fosse uma ferida mesmo, né? Ela recebeu alta, estava praticamente tudo cicatrizadinho, né? Mas a gente continuou tendo os cuidados em casa, os médicos me ensinaram a fazer todo curativo. Precisava usar uma luva esterilizada, precisava estar num ambiente limpinho. Então, nós tivemos que ter alguns cuidados com ela. Ela usava faixinha, então não dava para todo mundo ficar pegando no colo, porque era desconfortável para ela. Ela ficava muito irritada, porque aquele negócio coçava. Então, tratou como se fosse uma ferida mesmo. Você descobriu o que que gerou esse problema? Por que que você teve, né, essa intercorrência aí na gestação? Teve algum motivo apontado? Não, não teve nada. Acho que a pergunta é se é algo genético, né? Acho que é mais voltado para isso. Então, O que que ocasionou, né? O que que teve alguma intercorrência na gravidez? não, a única coisa que eu tive no início foi um descolamento de placenta considerável, porque eu precisei fazer um repouso, eu precisei usar medicação, mas não existe nada que comprove que realmente é uma questão genética, nada, não existe nenhum estudo que aponte isso, tá? Em relação ao falocele. No entanto, eu tenho uma bebê de 6 meses, gente, ela fez ontem, 6 meses, e antes da gente, nós passamos com um geneticista, né? Porque a gente, né, fez a nossa. Acho que travou.
Acho que a Rebeca tá travada. Vou chamar a Rebeca novamente aqui. Eu acho que ela caiu, travou aqui. Opa, caiu aqui. Opa, voltou. Voltou, voltou. Aonde a gente parou, que eu nem lembro. Você tinha falado que antes de você engravidar pela segunda vez, vocês passaram pelo geneticista. E Tá sem som, não, graças Rebeca. a Deus. Ai, meu Deus. Voltou? Agora voltou. Voltou? Voltou. É que estão me ligando da portaria daqui Sim. da minha casa. Ai, Jesus. É, aí corta mesmo o som. Voltou, né? Sim. Então, nós fizemos passamos com geneticista antes dessa segunda gestação e graças a Deus não realmente comprovou, né, que não havia nenhuma questão genética e realmente não existe nenhum estudo que aponte para isso, né? É um em um milhão, assim, acontece e não tem muita explicação para isso ainda. Eu espero que um dia tenha, né? Sim, é sempre bom a gente saber se tem algo para evitar também, né? Sim. É aqui também a gente já respondeu, que perguntaram aqui o que que os médicos falavam sobre o bebê, se você já respondeu, né? É, como foi a descoberta da onfalocele? Também você já falou, né? É, a Alice se alimenta normalmente? Tem a pergunta aqui. Sim, ela come de tudo, de tudo. Desde o do comecinho da introdução alimentar, nunca teve nenhuma restrição, graças a Deus. E é igual uma Nunca criança teve normal, nenhuma gente. alergia Adora um também? doce, adora uma porcaria, come de tudo. Não, não teve, graças a Deus, Mas nenhuma, ela nunca teve nenhuma alergia alimentar, nada. Que nada, bom. nada. Eu vi que é bem comum, assim, nas crianças que passam por isso, ter, né, algumas restrições alimentares até uma certa idade, assim, né? Mas que Isso. bom, que bom. É, tem algo que possa se fazer para evitar esse problema? Acho que não tem, né? Que ainda não tem um estudo comprovado ainda. Como ainda não tem nada, nenhum estudo, nenhuma base sobre isso, infelizmente, não tem como evitar. Acontece. É, eu acho que assim, e o que é importante também, eu acho que a gente até ressaltar nesse ponto, assim, é a importância de fazer o pré-natal, né? A importância de estar com os exames em dia e porque descobrindo antes, né, a possibilidade de tratamento, de você ter o bebê num local adequado para poder receber essa criança, né? Então eu acho que cuidar, né, procurar saber, fazer os exames, as investigações ali na gestação, acho que pode ajudar bastante. Eu acho que a gente pode fazer a nossa parte, assim. Planejou a alimentação, quem planejou, né? Faça com uma obstetra, começa com umas vitaminas antes de dar. Eu acho que uma coisa, mas pode ser algumas coisas. Então, o pré-natal também é muito, muito, muito importante. Não só, né, para onfalocele, existem tantas outras questões, né, que você descobre também pelos exames, pelo morfológico. Rebeca tá falando que o seu som está picotando. Meu E tem Deus. uma pergunta aqui também. Melhorou? Vou falar aqui pra ver. Sim, Melhorou? Melhorou? melhorou. A Tamires está perguntando o seguinte: você fez amniocentese no período da gestação? Eu fiz.
Logo que eu entrei no Hospital das Clínicas, logo que eu iniciei meu... Continua falhando? Ah, melhorou. Logo que eu iniciei meu pré-natal nas clínicas, eu acredito que eu estava com 26 semanas, 27 semanas, eu fiz o exame aminocentese por escolha, né? Tem aí 1% de chance de perca do bebê, mas foi um procedimento que para mim foi muito mais a questão emocional do que de dor, né? Então, eu optei por fazer, mas é uma escolha, tá, gente? Não é nada obrigatório. Mas eu optei por fazer aí até Até para porque sempre que há uma má formação, exatamente. Sempre que sempre há que uma há uma má má formação, formação é necessário investigar, né? exatamente, porque pode ser por Principalmente conta se de tem alguma uma síndrome. exatamente alguma síndrome associada. Então eu fiz sim. E até porque também quando a onfalocele ela é isolada, igual no caso da Alice, os prognósticos eles são melhores, né? Mas quando a criança ela tem uma síndrome e a onfalocele também, aí já é um pouco mais complicado mesmo e necessita também de um cuidado um pouco maior também, especial quando essa criança vir a nascer, né? Sim, eu tive assim muito receio quando a mãe falou para fazer, né? Na verdade, assim, eu fui para uma consulta de pré-natal e ela já falou, ó, se você quiser até agora, né? Até para mim não pensar muito, porque se eu pensasse muito, talvez eu não sei. Mas aí, o que ela me passou foi que isso ajuda o médico a saber qual conduta teria assim que o bebê nascesse, né? Então, como você falou, se uma síndrome associada, conduta que a equipe médica iria tomar. Então, foi isso que eu pesei, assim, sabe? Poxa, se minha filha precisar de, não sei, de algum equipamento que para uma criança que não tem uma síndrome não seja necessário, se precisar. Então eu coloquei isso muito na balança, sabe? E por isso eu tomei essa decisão, tomei essa escolha, né? Aqui foi um recadinho carinhoso, né? Eu amo vocês. Vamos dar voz a onfalocele. Ah, obrigada. E E uma pessoa perguntou o que que é a onfalocele. Você já explicou um pouquinho também, né, quando você falou da situação da Alice aí, mas assim, de modo geral, dá uma resumida aí pra galera. Bem, a onfalocele, ela é uma deficiência na parede abdominal. Por algum motivo, lá no comecinho da gestação, os órgãos não entram, né, para a cavidade do abdômen. E aí se torna ou a onfalocele ou a gastrosquise. É basicamente isso. É um defeito na parede abdominal. Isso até é bom a gente ressaltar aqui, porque é uma coisa que a gente só, na verdade, só descobre essas coisas quando você começa a pesquisar ou quando você passa, né, por uma situação. Que até 12 semanas, o bebê, nenhum feto tem a parede abdominal, né, fechada. Os órgãos, eles começam a formar para fora e ali pelas 14 semanas é que eles entram, né, e começa esse fechamento aí. Então, na onfalocele não fecha mesmo, né? Fica o peritônio fica ali formado, mas não tem a pele, mesmo a parede abdominal. E no caso da gastrosquise, os órgãos meio que saem por esse peritônio, né? Então fica do lado de fora mesmo, totalmente sem proteção. É uma coisa interessante assim de entender. Então, é o fechamento que não acontece, né? Quando chega nessas 14 semanas aí, não acontece de forma correta ou não acontece, né? Isso, exatamente. Perguntaram aqui se a Alice não pergunta o que que é, se ela não acha diferente. Ela começou Ela agora. já tem cognitivo para isso? Ela tá com quase 5 aninhos. Desde o meio do ano passado, ela começou a notar, né, que eu não tenho umbigo. Mamãe, por que que você tem? Por que que o papai tem? E agora ela pergunta por que que a minha irmã tem e eu não. Então, ela começou a notar essa diferença, normal, né? A gente já vinha se preparando para isso. No começo, me doía muito falar sobre isso com ela, explicar. Na verdade, me doía mais, por exemplo, criança percebe a diferença, né? A criança tem curiosidade de saber. E às vezes alguma blusinha que eu colocava nela, Sim, sim. a barriguinha ficava com aquela bolotinha.
E aí teve um dia que ela chegou da escola e falou: Mamãe, meu amiguinho da escola falou que eu tô grávida. Aí aquilo me doeu. Oh, Assim, meu Deus. o que aconteceu? Assim, ela ia ter falado alguma coisa. E aí eu tive que respirar, voltar a mim mesma e ficar pra ela mais uma vez. Mas tá sendo assim, bem recorrente. Ela tem percebido assim, mas tô com essa coisa também. Tá cortando de novo o seu áudio. Meu Deus. Voltou? Tá cortando ainda. Deixa eu ver se Vai eu tô. falando pra gente. Ah, tô. Tá voltando? Tá ruim? Não. Não? Vai falando pra eu poder ver. Voltou? Sim, Tá ruim? essa frase voltou e não cortou, não. Tá ruim ainda? Ou já tá melhor? Oi? Tá ruim? Tá ruim, tá ruim. Tá. Eu só tenho um fone. Tem fone? Tá. Peraí que eu vou pegar um fone. Acho que fica melhor, tá bom? Tá. É, eu Acontece, acho que dá menos interferência. acontece, ao vivo. Acho que travou aqui novamente, hein? Travou, gente. A Rebeca toda travada de novo. Peraí que eu vou chamá-la. Vou colocar meu fone. Opa. Lais, amiga, isso mesmo. Aconteceu com a gente, lembra? Travar faz parte. Pronto. Melhorou? Ótimo, perfeito. Agora eu tô ouvindo perfeitamente. Vão dando feedback aí, galera. Aqui. E aí, É, voltou, então vamos gente? lá. Vocês Tem estão uma me ouvindo bem? pergunta aqui. Agora eu não. Eu tô ouvindo perfeitamente. Eu não entendi aqui se essa mãe está passando por isso, pelo diagnóstico, né? Ela perguntou o seguinte: o estômago e o fígado estão dentro do cordão umbilical. Vocês já viram desse jeito? Aí eu não entendi se ela está passando por isso, se tá essa situação com ela. Repete pra mim a pergunta. Deu uma cortadinha aqui. Estômago e fígado estão dentro do cordão umbilical. Já viram desse jeito? Dentro do cordão umbilical, pode ser que seja uma gastrosquise, né? Mas se ela estiver por aqui assistindo, se quiser me chamar, eu até ia falar sobre isso. Nós temos dois grupos de apoio no WhatsApp para as mãezinhas que descobriram, tanto a onfalocele quanto a gastrosquise. Se você quiser chamar depois para a gente, né, ver melhor com você, a gente pode estar tirando suas dúvidas, mas pode ser que seja uma gastrosquise, né? A onfalocele, geralmente, eles já enxergam uma bolinha, né? Não enxergam direto os órgãos. Aqui, estão pedindo para você acabar de falar sobre como a Alice reage sobre a barriguinha diferente. Eu acho que deu uma Ah, cortada, sim. nem todo mundo Sim, sim. conseguiu ouvir bem. Então, ela começou a perceber essa diferença, mas nós tratamos disso desde muito pequenininha. Porque eu já tinha certeza que isso um dia chegaria, né? Isso um dia aconteceria, das crianças notarem que é diferente, de ela perceber a diferença do corpinho dela para o dos outros. Então, eu sempre passei creminho na mão dela, para ela passar o creminho na barriga. A gente sempre deu um reforço positivo de que a barriga dela é linda, do jeitinho que é. Então, a gente sempre trabalhou muito isso, a aceitação, né? E a autoestima, a autoaceitação. Entender que o outro, o que é diferente, também é legal, também é bonito.
Então a gente tem trabalhado isso desde lá atrás, mas é um processo, né? É um processo que daqui para Sim, frente sim. é aceitar que é diferente e no momento certo ajustar o que der para ajustar, assim. Pensando numa cirurgia plástica mais para frente. Sim, sim. E é muito importante isso, que se em casa ela se sente bem, ela é amada, ela é acolhida, com certeza ela vai ter mais facilidade de lidar com tudo isso. Quando a gente aprende a aceitar algo que está diferente na gente, a gente não se magoa, né, com esse estranhamento que as pessoas têm, né? E Sim, nós, assim, como mães atípicas, eu acho que isso é sempre muito importante a gente entender também. Eu penso o seguinte, não adianta eu querer que o mundo aceite a minha filha, nós queremos que o mundo aceite nossos filhos, se a gente mesmo não aceitou. Se a gente mesmo ainda se sente exatamente. mal, se envergonha, Incomodada, quer exatamente. tipo, Esconder. isso, tipo, não quer que as pessoas percebam, isso. Então, assim, eu acho que no momento em que você aceita, eu sofri muito no início, assim, com os olhares das pessoas, né? Hoje, nossa, nem vejo. Se alguém olha diferente, eu nem percebo, para falar a verdade. Então, eu acho que quando a gente aceita, a gente consegue mostrar para a criança que é normal ser diferente, né? Não é todo mundo igual. Às vezes a Sim, gente não tem uma diferença assim tão visível, mas cada um de nós, né, temos nossas limitações, as nossas diferenças, né? E eu acho que isso faz a criança realmente crescer entendendo que tá exatamente. tudo bem ela não ser igual, né, às pessoas. Sim, E que muitas vezes essas cicatrizes aí que as nossas filhas trazem, na verdade, é uma marca da luta que elas passaram, mas elas estão aí, né? Saíram vitoriosas desse exatamente. processo, né? É exatamente isso. Aí a última pergunta, que é uma pergunta um pouquinho polêmica. Uhum. Você achou que Deus te abandonou quando você passou por tudo isso? Uau! Polêmica mesmo. Polêmica. É, Polêmica. eu nunca achei que Deus nos abandonou durante todo o processo. Nunca. Em alguns momentos eu me senti sozinha, mas o próprio Jesus se sentiu sozinho, né? Antes de ser crucificado, ele se sente sozinho, né? Mas a gente idealiza muito uma vida perfeita, né? Eu sou cristã, né? Eu posto muita coisa sobre isso, sobre a minha fé. E a gente idealiza que uma vida com Jesus é uma vida perfeita, né? E quando na verdade ele nunca nos prometeu isso, né? Muito pelo contrário, ele disse que nós teríamos muitas aflições, né? Nós passaríamos por muita dificuldade Ele já e deu que alerta, ele, né? exatamente, e que ele não não tiraria de nós viver isso, mas que ele estaria com a gente para passar junto com a gente, mesmo que a gente não sentisse ele por perto. Então, sim, eu me senti sozinha por muitas e muitas vezes, angustiada por muitas e muitas vezes, mas abandonada nunca, nunca me senti. Nem quando os médicos Você desenganaram a falou minha filha. assim, você falou sobre essa questão de a gente ter uma ilusão de uma vida perfeita, né? Mas eu acho que tem determinados momentos, assim, determinadas coisas que a gente ouve, assim, né? É como se o cristão, uma pessoa que decide andar com Deus, né? Ela fosse intocável. Então, tipo assim, é como se tudo de ruim acontecesse para quem está afastado e para quem está perto de Deus, só as melhores coisas. Mas eu acho muito importante a gente sempre lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, O sol nem tudo nasce que vai para acontecer todos. O sol nasce para todos, então é o dia bom nem tudo que vai acontecer para todos. vai ser só coisas lindas, só coisas maravilhosas, mas eu acho que é sempre importante a gente entender também o porquê, né, das coisas. Eu sei que é realmente muito difícil. Eu acho que vem muitos questionamentos, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo, né? Tipo, a gente vê tantas mulheres que não querem os filhos, que abandonam, que... aí nessas horas a gente pensa, mas por que está acontecendo isso comigo, né? Por quê? Mas, por outro lado, percebe hoje que estamos aqui nós duas numa live você passou por tudo e se você não tivesse passado, muito provavelmente você não serviria de inspiração para uma pessoa hoje que talvez está passando por isso, que tem até uma moça que falou aqui que a filhinha dela tem, né?
E foi a Bárbara. Minha filha nasceu com um falocele e agora, após 9 meses, ela vai ter alta. Olha como é interessante, para quem está passando, para quem está chegando agora, né, por esse problema, encontrar alguém que já passou e que tem uma história de sucesso, né, uma história legal. É por isso que eu até falei para você quando eu te convidei, o quanto é importante as mães que estão passando por isso ouvir histórias de sucesso, ver que é possível passar por isso, que é possível o filho levar uma vida bem perto do normal, levar uma vida digna, né? E se a gente não passa por isso, né? Quem vai poder falar agora para essas pessoas que estão chegando, né? Exatamente. Eu li uma frase essa semana e achei muito interessante. Dizia assim que o processo, ele fere, ele pode até te ferir, mas o propósito, ele te cura. Então, é exatamente isso que você está falando. Tudo que a gente viveu lá atrás, quando eu olho, né, eu falo, meu Deus, tudo que eu passei foi para quê? Hoje eu tenho, né, junto com outras meninas, 2 grupos de apoio, com mais de 120 meninas que têm passado pela mesma situação, que teve aquele choque no começo, aquela angústia. No começo, para mim, reviver, era como se eu revivesse tudo de novo, assim. Sempre que uma mãezinha me procurava, eu sofria, eu chorava, eu muitas vezes questionava, mas conforme eu fui ajudando, de certa forma, né? Claro que é um processo difícil, que, enfim, mas sempre que eu ajudo uma mãezinha, é como se um pedacinho de mim, do que eu vivi lá atrás, fosse curado, sabe? Cicatrizado. Então, é isso. É sobre isso. É tudo que a gente passa nessa vida, a gente vai ajudar alguém lá na frente. Eu acredito muito nisso, sabe? Que nada é em vão. Nenhum Sim, sofrimento é desperdiçado por Jesus. Então, os nossos sofrimentos, as nossas sim, dores, para elas têm o poder para curar tudo outras pessoas. para tudo existe um propósito, né? Eu acho que nada. Eu ouvi muitas coisas assim, e infelizmente, acho que em todas as religiões sempre tem as pessoas que estão ali, né, com amor, as pessoas que estão ali para acolher, e tem as pessoas que elas ficam um pouquinho alienadas e acabam, tipo, realmente falando coisas que na verdade não convém. Eu ouvi muitas coisas ruins mesmo quando eu estava esperando a Helena. Eu vi de pessoas assim que Deus estava permitindo aquilo, que era para eu voltar para uma determinada religião. Só que eu sempre me recusei a acreditar num Deus narcisista que permite que crianças sofram, que pessoas sofram, para te obrigar a seguir num único caminho, né? Porque ele mesmo disse que Jesus é o caminho, então, né? Se você acredita em Jesus, então acho que não importa se a placa é A, a placa é B, essas coisas aí acho que são meros detalhes. E eu ouvia muito isso. E por outro lado, eu percebo o seguinte: não existe uma punição, ninguém está sendo punido por nada. Primeiro que quando a gente absolve essa coisa aí que a gente ouve muito do castigo, da punição, a gente está dizendo que ter um filho com qualquer condição especial é uma coisa somente ruim, né? Porque se Deus usar. Mas muito pelo contrário. Hoje eu percebo que na verdade, você precisa estar muito bem para você receber, para Deus te confiar, né, uma missão como essa, porque Exatamente. uma criança em condições especiais, ela já tem toda uma dificuldade. Então, se ela vier para um lar onde ela não vai ser amada, onde ela não vai ser amparada, onde ela não vai ser ali fortalecida, né? O que vai ser dessa criança, né? Então, assim, eu consegui muito bem entender que, na verdade, não é uma punição. Muito pelo contrário. É uma missão que é entregue, né? É algo que, Exatamente. que, que vai te acrescentar muito. Tem Sim, mais a ver com a sua evolução do que com os seus pecados. exatamente. Eu acredito muito nisso. E logo que a gente começou a passar por todo o processo, né? Logo que eu descobri, Deus me deu uma palavra que eu levo comigo até hoje, que fica lá em primeira Josué 1:9, que eu posso ler? Não Claro, fui fica eu à que vontade. Fica lá em Josué 1:9, tá? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí eu parei para pensar, né, sobre a live, sobre tudo que eu passei, enfim.
E parando para pensar, tem que ser muito corajosa para escolher amar uma criança especial. Tem que ter muita Sim. coragem para escolher cuidar de uma criança atípica. E então, você que é mãe de criança especial, você que está passando por isso, nunca se sinta vulnerável, porque ser mãe atípica, Deus te escolheu para cuidar, porque Ele sabia que dentro de você teria coragem e força suficiente para amar uma criança especial. Então, lendo isso, né, seja forte e corajoso, é exatamente isso. Para amar uma criança, quando você pode abortar, porque eu tive a escolha. Eu tive escolha de abortar. Eu A tive uma maioria de nós. carta. O meu médico me deu carta. Ele falou: Ó, tá aqui, você pode. Se você quiser, você pode ir lá e tirar. Porque por lei é permitido. Mas eu escolhi, eu tive coragem o A maioria de suficiente. nós teve. Eu tive coragem, eu tive força suficiente que Deus derrama sobre nós, porque não é de nós, né? A gente sabe que não vem da gente, Sim, sim, mas tem sim. que ter muita coragem e muita força. Então, você que é mãe atípica, você que tem passado por isso, nunca, em momento algum, se sinta vulnerável, porque tem que ter coragem, tem que ter força. Para ser mãe atípica, tem que ter coragem, Sim, tem que ter sim. força. Eu sempre digo muito que, por mais que, infelizmente, nem para todas as mães os desfechos eles são sempre tão felizes, né? Existem mães que passam por situações assim muito mais desesperadoras e eu acho que diante de tudo, eu acho que o mais desesperador é você não ter o seu filho. Eu sempre acho isso, que não existe problema que seja melhor ou pior. Eu acho que realmente o mais desesperador para uma mãe é ela não ter o filho. Mas eu acho que mesmo diante de tudo isso, eu sempre, por várias vezes, mães vêm conversar comigo, eu acompanho desde o início, desde o diagnóstico até o nascimento, e tem criança que já está aí da idade de Helena, um pouco mais novo. E infelizmente, em alguns casos, né, a gente não consegue o êxito assim. Mas ainda assim, eu sempre acho que tudo tem um propósito. Por mais que seja muito difícil nesse momento que a gente, quando a gente está passando por isso, a gente conseguir enxergar o propósito, realmente a gente não enxerga, a gente geralmente se fecha ali, fica uma coisa escura. Mas uma palavra que ficou sempre na minha mente, inclusive tinha uma música que eu ouvia a minha gravidez inteira, e que falava isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não existe possibilidade da gente passar por uma situação e essa situação não vir a crescer na nossa vida, na vida de outros, né? E muitas vezes o que a gente não entende é que não é só pra gente, né? O propósito. Eu mesmo, quando eu tive esse diagnóstico e tudo mais, eu jamais imaginava estar aqui hoje, né? Com uma página do tamanho que tá, com um canal no YouTube e ser procurada diariamente por tantas mães, né? Na verdade, naquele momento eu fui para a internet para procurar um consolo, para procurar alguém para poder me amparar. E como eu não consegui encontrar ninguém, eu comecei a pesquisar a respeito e tudo que eu achava, não, eu preciso compartilhar. Então, assim, eu acho que é interessante também para quem está passando por isso, mesmo que não veja esperança nesse momento agora, entender que não é só agora. Entender que não é só a gente, né? Não é só a gente, não é só a criança. Existem muitas outras pessoas aí envolvidas e o propósito, ele se estende, né? Exatamente. E você falando sobre isso, né? Sobre nem toda mãe, infelizmente, conseguir sair com seu filho, mas nenhuma dor para Deus é desperdiçada. Então, se você passou por isso, eu tenho certeza que vai ser mais uma ferramenta que Deus vai poder usar para alcançar outras mães, né, que passaram aí, estão passando pelo mesmo que você já passou, porque ele realmente não desperdiça nada, né? E sobre o seu canal, sobre a sua página, meu, é genuíno, né? Então, é lindo de ver. Eu também iniciei justamente por isso, porque lá no comecinho eu não tive ninguém, não tive informação, eu não tive informação do que era, e aí a gente acaba buscando coisas lá no Google, que nessas horas é o seu pior inimigo, porque aparece tanta coisa É o pior inimigo. É que só coisa ruim. ao invés de ajudar, né, só atrapalha. Então eu falei, não, eu preciso,
né, fazer alguma coisa, trazer um pouquinho de informação, ainda que do meu jeitinho, que não entendo muito bem de YouTube, só com os videozinhos que eu tenho feito lá. Mas pelo menos tem ajudado. E eu acho que exatamente o que você falou, não é sobre nós, não é sobre a nossa dor, mas é sobre ajudar quem está passando pela mesma coisa que a gente já venceu, né? De certa forma a gente já venceu. Então é genuíno, né, essa atitude. E consolar, consola. Eu acho que enquanto a gente faz pelo outro também, existe um trabalho feito em nós também, né? Não fica só aqui, toda vez. A própria Bíblia fala que melhor é dar do que receber, né? Então, enquanto você está trabalhando, enquanto você está servindo o outro, essas mães que vêm, você também encontra um consolo. Então, hoje eu consigo muito bem enxergar isso e eu acredito também que quem nos ouvir, né, agora aqui na live ou depois, eu vou disponibilizar, né, também esse vídeo, vai ficar no canal, vai ficar aqui também no Instagram. Quem ouvir também, é importante você ter isso, né? Toda vez que você fizer algo por alguém, você também é beneficiado com esse algo, né? Então, mesmo que pode ser que a gente está sofrendo ainda, que está doendo. Eu me lembro de depois, em algumas situações assim, eu estar com a Helena internada, ela passou por algumas situações que ela teve algumas convulsões, depois ela teve um quadro de pneumonia que ela ficou uma semana internada, e eu ali do lado dela, no quarto, no isolamento, e respondendo mães que estavam acabando de pegar o exame, que estavam recebendo o diagnóstico. E você percebe o quanto que enquanto você cuida de alguém, você também é cuidado, sabe? Exatamente. O olhar para o outro Tem um recadinho aqui, ó. Um recadinho aqui. Eu sou o avô da Alice e quero destacar a garra e determinação e o equilíbrio que eles tiveram. A forma de lidar com tudo foi um verdadeiro exemplo de amor. Ai, que lindo! Ah, lindo, te amo. Liza, também vivi esse período. É isso aí, Liza, estamos juntos. Força aí. Realmente muita garra, né? Muitos diagnósticos aqui, muito difíceis e muitas mães muito corajosas que foram Sim. lá e mães que até criam os filhos sozinhas, mães que estão sem os pais dessas crianças, mas que estão ali firmes e fortes, dando a vida. A recompensa vem, com certeza. Sim. Ares falando, ai que lindo que vocês estão falando, mãe de autista. Parabéns, querido. Nossos bebês, eles são abençoados por Deus, tá? É isso São mesmo. pérolas pra gente aqui. A Rebeca é top, e aí o Vitor Carvalho falando. Eu paguei ele para falar isso aqui. Tem mais um aqui, tá pagando muita gente, ó. Obrigado por sua coragem, Beca, pois hoje a Alice é uma criança muito amada por nós. Que lindo! Liza, sim, já que o propósito não é só para nós, acredito que para todos que nos seguem, com certeza. E hoje com a internet a gente consegue ir até, né, pessoas que não estão aqui no nosso convívio, e isso ajuda muito, com certeza. Contribuir é muito importante, isso mesmo, amor, muito importante. Adriano aqui, pai da Helena, né? Milena Matos, depois que eu sou mãe atípica, com certeza me tornei uma pessoa muito melhor. Realmente, a gente evolui muito enquanto ser humano, você aprende a olhar para o outro, você aprende a entender A necessidade gente do perde um outro, pouquinho né? aquele olhar egoísta, né? Sim, sim, com certeza. Isso aí nossa, eu sou outra pessoa. Quem me conheceu há 4 anos atrás não vai me reconhecer se topar Sim. comigo hoje. Liza, sabe a frase já, consolar, consola. É verdade, Liza. Eu aprendi muito isso. Bárbara Mello, Beca me ajudou muito quando a Maria nasceu, falando a respeito. É muito importante, né? Quem já tá na estrada, quem já Sim. tem uma bagagem aí, ajuda muito mesmo, com certeza. Bom, estamos chegando às 9 horas, né? Já tem uma hora que a gente tá aqui, o tempo voa, que a gente nem vê, né? Você que Demais. tava nervosa aí, porque Ai, era meu a primeira Deus. vez, mas viu que deu tudo certo. Pensa numa blogueira ruim. Sou Mas eu. live é viciante, tá? A blogueira Não, ruim. é porque é mais fácil, né? A gente gravar, você olha, você edita, você vê se tá bom, você faz de novo, né? Sim. Aqui no ao Verdade. vivo é mais difícil. Mas eu gosto do ao vivo, sim, do sem improviso, porque aqui a gente, Bacana. acho que o coração fala mais, né? E você não Sim. consegue fazer edições.
Mas, Rebeca, eu gostaria de te agradecer muito, muito, muito. Foi um momento, assim, maravilhoso aqui, a live de lavar a alma, sabe? Muito bom. Sim. Espero que a gente tenha outras oportunidades também, né, de falar, porque é um assunto muito, né, muito vasto. A gente falou só um pouquinho, tem muita coisa para ser falada. E as portas aqui são abertas para você, né? Foi muito bom conhecer a sua história. Estou acompanhando o seu dia a dia aí através dos seus stories, né? Quem está aqui também, gente, eu convido vocês a irem lá acompanhar a Rebeca. O conteúdo dela é muito interessante. O dia a dia dela para os pequenos lá, que não são tão pequenos, mas também, né? Muito legal. E assim, obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que participaram, que mandaram aí um recadinho. Um momento ímpar aqui pra gente. Eu que agradeço, meu bem. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer. Espero que essa amizade cresça, porque eu gosto de estar perto de gente assim, que pensa no outro, que dá pra ver no brilho dos seus olhos o amor que você tem pelo que você está fazendo. E eu espero de verdade que você continue abençoando tantas mães que estão passando por esse momento complicado, né? E as mãezinhas que estão por aí. Força, coragem, que Deus faz o restante, né? Deus te entregou aí uma Exato. pérola, né? Confiou a nós. Eu me sinto assim, eu olho para minha filha hoje, com 5 aninhos, ela já canta na igreja, já toca na igreja, já dança na igreja. Oh, Então eu olho e falo, meu Deus, um médico há 4 anos atrás me deu a possibilidade de tirar essa criança. E se eu tivesse tomado essa decisão? Um assunto que está tão em alta, né, hoje em dia. E se eu tivesse tirado a oportunidade da minha filha de estar aqui, servindo como testemunho para tantas e tantas pessoas? Então, fica aí, né? Quem pegou, pegou. Mas é isso, eu queria agradecer de vamos coração. deixar no ar. Vamos deixar no ar. Eu queria agradecer de coração o convite e espero vir mais vezes com o maior prazer e o maior amor do mundo. Ai, que bom, vamos combinar assim. Você vai ver que live é viciante, né? Que a gente É faz uma, depois você não verdade, quer né? parar Eu já tô mais, aqui que é pensando muito o que bom que eu vou mesmo. fazer. Tá vendo? Aí, vendo que live é uma ótima opção. Ela tá falando com vocês Deixa eu aí. mostrar, né? O meu Chega aí, chega milagrinho. aí. Esse aqui é o meu milagrinho descabelado, Oh, meu gente. Deus. Que linda, gente. Acordada até essa hora, menina. Tá, minha filha. Tu quer ouvir? Ela não quer só ver, ela quer ouvir e falar. Ela quer participar, gente. Muito. Tá ouvindo? Você tá acordada até agora, Alice? Sim, Fala que vai longe, se Você tem deixar vai quantos aninhos? longe. 4. Você tem quantos aninhos? 4 aninhos? Sim. Você já vai pra Depois escola? eu tô de férias. Tá de férias, que legal. Se deixar, ela vai Gente, ficar ela é aqui com a linda outra live, demais. viu? Dá tchau pro pessoal. Fala tchau, Agora vamos pessoal. deixar a Rebeca e vai chegar a Alice. Tchau, Alice. Prazer conhecer você, prazer participar aqui com a sua mamãe e a gente se vê. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação aqui. Na próxima quarta estamos aqui. Obrigada, Beijos. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.